palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que exala o bom perfume de Cristo. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus de misericórdia, o nosso Deus de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente o teu amor pelo nosso Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Imitar significa reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi feito por algo ou por alguém. É o mesmo que copiar, inspirar-se ou fazer a semelhança de alguém ou de alguma coisa. O ato de imitar revela o que estamos tomando como exemplo. O nosso Deus, que por amor nos criou, que por amor cuida de nós, nos guarda e protege, e a quem devemos total obediência e fidelidade, porque se nascemos neste mundo e estamos vivos, é pelo seu amor. Ele nos diz em sua palavra, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele espera que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele, que o tenhamos como nosso exemplo, para que estejamos habilitados a viver junto a Ele o nosso próximo e eterno século. Deus é perfeito e deseja que nós busquemos também a perfeição, mesmo sabendo que não a conseguiremos nesta vida presente. Tudo, meus irmãos, tudo o que o Senhor nos ordena é para sofrermos menos,
para sermos mais felizes e para podermos cumprir com maior fidelidade o plano de que Ele nos encarregou nesta jornada de vida. Deus é amor e Ele nos ama de verdade, com amor eterno. Portanto, a Ele temos que seguir, é a Ele que temos que imitar. Imitar e seguir ao homem é um erro, principalmente ao homem que não segue a Jesus. E seguir ao povo judeu, imitando as suas práticas e os seus costumes, falando como um judeu, se cumprimentando como um judeu, se portando como um judeu, ou seja, tentando se judaizar, pensando que é dessa forma que irá assegurar a salvação, é um engano ainda maior. Vamos ver isso no decorrer desta mensagem. A palavra de Deus não nos dá essa instrução. Em lugar algum da Bíblia está escrito que nós temos que imitar aos judeus, ou que eles sejam exemplo para nós, ou que alguém será salvo pelas práticas do judaísmo. Muitos irmãos, ao se referirem à nação de Israel, ao povo judeu, dizem que eles são os salvos. E os próprios judeus dizem que eles são os salvos. Porque o livro de Apocalipse faz menção de 144 mil no céu, diante do trono, diante do Cordeiro, que foram comprados da terra e que seriam 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Mas tudo isso é uma contradição ao conteúdo das Escrituras Sagradas, já que o mesmo trecho de Apocalipse esclarece que são 144 mil virgens que não se contaminaram com mulheres. E o próprio livro de Apocalipse revela que não são apenas esses que serão salvos, porque fala de uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, trajando vestes brancas e igualmente diante do Cordeiro, no céu. Então, muitos serão salvos, sim. Porém, a outra verdade é que a grande maioria das pessoas não será, não se salvará. Precisamos estar atentos às ordens de Deus, verificando sempre se estamos procedendo de acordo com a vontade dele, para evitarmos punição nesta vida e decepção no juízo final. Jesus, após realizar milagres, costumava dizer: vai, a tua fé te salvou. E inúmeras vezes, ele dizia isso aos próprios judeus, indicando que havia mais um milagre adicional, imperceptível aos olhos humanos, maior e mais importante do que aquele que havia sido solicitado pela pessoa.
e indicando também que o povo judeu não é automaticamente salvo. Senão, não haveria necessidade de Jesus dizer que a pessoa foi salva e salva pela fé. Logo, meus irmãos, não é o judaísmo que salva, mas a fé em Jesus. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Apocalipse 14, 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Lucas 18, 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Chama a atenção dos irmãos para o primeiro trecho de Apocalipse que apresentamos nessa sequência, em que fala dos 144.000, que esclarece que estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Memorize esse trecho, meu amado irmão, minha amada irmã, e vamos conferir no decorrer da mensagem. Zelar ou velar indica que a pessoa sente uma afeição viva e ardente. É um grande cuidado e preocupação que se dedica a algo ou a alguém. É uma forte consideração por alguma coisa ou por alguma pessoa que nos é de muita importância. Todos nós temos zelo por alguma coisa. Mas o zelo não é um atributo exclusivo do ser humano. Deus também zela ou vela, que é o mesmo, por nós. E pelas suas palavras e promessas para cumpri-las. E foi justamente por causa do zelo do Senhor que a nação de Israel foi escolhida como modelo para a salvação humana. Ezequiel 39, 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome. Jeremias 1, 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra
para cumpri-la. Então, meus irmãos, não foi por mérito que a nação de Israel foi escolhida por Deus como modelo para a salvação. Não foi. Foi por fidelidade do Senhor às suas promessas do passado, realizadas a Isaac, Jacó e Abraão. Foi pelo zelo do Senhor. No entanto, entre ser escolhido como modelo para a salvação e ser salvo, existe uma grande lacuna, um imenso abismo separando as duas condições. Não podemos nos equivocar. Existem muitos irmãos que estão vivendo o judaísmo ao invés do cristianismo e dizendo que são salvos como judeus. Mas a verdade é que nenhum nem outro são salvos com as práticas judaicas. Nem os judeus autênticos, nem os pretensos judeus. Eles poderão vir a ser salvos, ambos, pela misericórdia do Senhor. Mas não existe qualquer garantia de que isso irá acontecer para todos, porque o Senhor irá se compadecer de quem Ele quiser e terá misericórdia de quem Ele tiver. Então, não é uma atitude sábia desprezar o caminho da salvação que o Senhor nos deixou e adotar o caminho da incerteza. Deus escolheu a nação de Israel, mas Ele deixou para eles mandamentos que eles teriam que cumprir para conseguir a salvação. Mas será que eles cumpriram? Não. Eles não cumpriram. E por diversas vezes o Senhor usou profetas para adverti-los, para admoestá-los. No trecho do livro de Deuteronômio, que apresentaremos a seguir, o Senhor esclarece por que escolheu justamente o povo de Israel para ser o seu povo especial, por amor a eles, como herdeiros das promessas feitas aos seus antepassados. Mas ocorre que no trecho do livro de Hebreus, que apresentaremos na sequência, vemos que como eles não permaneceram na aliança feita com Deus, Ele também não atentou para eles. Ou seja, Deus se afastou daquele povo que Ele amava e que deveria ser um exemplo para o mundo, porque eles deram as costas para Deus. Descumpriram os mandamentos de Deus e se dedicaram a falsos deuses, à idolatria. Então, compreendemos que os judeus, a nação de Israel, deveria ser um povo especial, diferenciado, não por causa das suas práticas e tradições, mas por causa das novas práticas que eles teriam que adotar segundo as leis de Deus, mas que eles não adotaram. Deuteronômio 7:7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois,
que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto não pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Romanos 9, 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A nação de Israel, por repetidas vezes, se rebelou contra o Deus que os amava e os havia separado de todas as nações com a melhor das intenções e firmado aliança com eles. E então, devido à sua rebeldia, eles padeceram muito debaixo da mão de Deus. O Senhor se indignou contra eles e os deixou seguirem as suas próprias vontades. O pior que pode nos ocorrer nesta vida é estarmos neste mundo sem Deus. Os trechos que apresentaremos a seguir são uma pequena amostra da revolta de Deus pela traição do povo de Israel. Compreendamos que o Senhor nos deixou a sua palavra para nossa orientação, para sabermos o que devemos e o que não devemos fazer. Então, imitar aos judeus, ao povo de Israel, contra as ordens do Senhor, é certamente um fator de provocação da ira de Deus e pode levar esses irmãos rebeldes a sofrer disciplina. Jeremias 2, 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Oséias 9, 1. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da meretriz sobre todas as eiras de trigo. Hebreus 8, 9. Não segundo a aliança que fez com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Os judeus, o povo de Israel, não obedeceu a Deus. Mas por que é que temos pessoas de Deus chamando a eles de salvos, imitando os costumes deles e assimilando os erros deles, se judaizando para tentar conseguir a salvação? É pela falta de conhecimento bíblico. É claro, meus irmãos, que
a misericórdia do Senhor e a fidelidade às suas promessas irá alcançar vários judeus, a grande maioria deles, porque o Senhor os amou e os ama. Mas nós não precisamos sentir inveja dos judeus, porque Deus nos ama também, a todos nós que somos dele. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por amor a eles, aos judeus, e a nós também. Foi por amor de nós também. Nós que sempre fomos dele, predestinados por ele para a vida eterna. Ou você acha que Deus não sabia o que iria acontecer com Jesus? Não existe maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Mas observem que nem todo judeu será salvo, assim como nem todo gentio. Judas Iscariotes é um exemplo claro de judeu que seguiu o seu caminho para o inferno, porque está escrito assim na Bíblia. No livro de Ezequiel, vemos a Deus fazendo um apelo dramático ao povo de Israel para que abandonem o pecado e a idolatria e que se convertam para que não morram. E Deus adverte de que irá julgar a cada um da casa de Israel conforme os seus caminhos. Então, fica claro que existe a possibilidade de alguns judeus não se salvarem. Porque Deus os está convocando para que se convertam para não morrerem. Mas até o dia de hoje, os judeus não se converteram a Jesus, nem mesmo receberam a Jesus, e não o reconheceram como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido. No livro de Lucas, vemos que Jesus perdoou aos judeus que o crucificaram. Por quê? Porque ele orou ao Pai pelo perdão deles. Mas a palavra de Deus não nos diz que Jesus perdoou todos os pecados deles, ou que eles foram salvos. Mas o malfeitor crucificado junto com Jesus, que o reconheceu como Senhor, a esse sim, a salvação foi concedida e revelada com clareza. Atos 1, 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Lucas 23, 33.
E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor. Aí está um grande exemplo da misericórdia do nosso Deus e da predestinação. Esse malfeitor andou por caminhos errados, mas ele reconheceu a Jesus como Deus. Ele era um predestinado do Senhor. No trecho inicial que apresentamos, do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, vemos uma declaração do apóstolo que certamente muitos irmãos, quando leem esse trecho, não atentam para o detalhe. Paulo está dizendo que o desejo do seu coração e a sua oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ora, se a nação de Israel fosse realmente automaticamente salva, que necessidade haveria do apóstolo estar orando pela sua salvação? Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Já nos versículos 2 e 3, Paulo apresenta a justificativa para a sua declaração do primeiro versículo desse que acabamos de apresentar. Ele ora a Deus pela salvação do povo de Israel, dos judeus, porque ele é testemunha de que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. O que Paulo está dizendo é que ele reconhece que os judeus gostam de Deus, mas não compreendem a vontade de Deus, nem mesmo reconhecem a Jesus como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. E Paulo prossegue dizendo que o povo de Israel, por não reconhecer a justiça de Deus, que é pela sua graça, procurou estabelecer a sua própria justiça pela extinta lei de Moisés e não se sujeitaram à justiça que fora estabelecida pelo Senhor. Ou seja, não deram importância para a graça de Jesus. Romanos 10, 12. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
E Paulo encerra o nosso trecho inicial com o versículo 4, declarando que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. O que Paulo está dizendo nesse trecho, meus irmãos, é que quem crê em Jesus é justificado pela fé e está totalmente liberto da lei de Moisés. Você crê em Jesus? Então não tem que se sujeitar à lei de Moisés e praticar obras da lei, de uma lei que já não existe mais. Jesus nos libertou. Receba a sua liberdade, meu amado irmão, minha amada irmã, e viva pela fé. Porque é pela fé que nós seremos salvos, não é pelas obras da lei. Na verdade, você nunca deveria ter entrado para o regime da lei de Moisés. Esse tratado foi feito entre Deus e a nação de Israel. Ele nunca foi dado a nós, gentios. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas existem pastores requerendo das ovelhas de Cristo que se judaizem. E existem irmãos que estão realmente se judaizando e até mesmo se circuncidando para alcançar a salvação. Meus irmãos, precisamos compreender uma coisa. Algumas leis, algumas ordens e mandamentos de Deus tinham um sentido amplo. Eram para todos. Mas nem todas eram assim. Nem todas eram para todos. Algumas eram apenas para algumas pessoas, para alguma população e por um tempo determinado. Por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca. Mas nós não temos que sair por aí construindo arcas no dia de hoje. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E era um teste da fidelidade dele, de Abraão. Tanto que Deus nem permitiu a consumação do fato do holocausto. Mas nós não temos que sacrificar nossos filhos em holocausto nos dias de hoje. Outras ordens de Deus que já cumpriram o seu objetivo e foram eliminadas com o tempo foram as celebrações dos dias festivos santificados, o sacrifício de animais, o incenso, o óleo para unção e a guarda do sábado. A lei de Moisés foi dada aos judeus para o ingresso deles na terra prometida. E se eles já entraram na terra prometida, a lei perdeu o seu efeito. Deuteronômio 4, 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivas e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Precisamos compreender também que o ato de termos que nos judaizar ou não
Nós que somos gentios, que não temos sangue judeu, já foi decidido há mais de 2000 anos atrás. E hoje já deveria ser um assunto encerrado. Nós recebemos o nosso Evangelho de Jesus, mas as pessoas rejeitam a graça de Jesus e insistem em imitar os judeus. Ora, se é preciso se judaizar e até mesmo se circuncidar o prepúcio para ser salvo, então como fica a situação das mulheres? Elas não têm prepúcio, não podem se circuncidar. Então, não serão salvas? É claro que não é assim. A Bíblia conta a história de várias mulheres de fé que realizaram atos de fé, demonstrando mais fé e coragem do que muitos homens. Leia na Bíblia a história de Sara, de Miriam, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Esther, Maria e tantas outras. Mulheres também se salvam. O maior exemplo disso é justamente Maria, que será salva não por ser essa santa que a Igreja Católica diz. Não é por aí. Ela vai ser salva porque creu e obedeceu às instruções do anjo de Deus durante o processo de gestação de Jesus. Então, não é a circuncisão do prepúcio o nosso elemento salvador. O que nos qualifica como servos e filhos do Senhor é a nossa circuncisão do coração. Paulo deixa ainda um alerta muito sério. Todos os que se circuncidam na carne, fazendo exatamente como os judeus, que não creem em Jesus até hoje, negam a obra de Jesus e a fé em Jesus. Portanto, estão fora dos caminhos da salvação. E estão dependentes exclusivamente da misericórdia do Senhor. Atos 15, 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns irmãos e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram nas suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazei, se vos guardardes, bem vos vá. 1 Coríntios 7, 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada
e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gálatas 5, 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É difícil de compreender como uma grande parte do povo de Deus decidiu imitar justamente os judeus. Meus irmãos, pensem bem. Vocês estão copiando ao povo que não recebeu a Jesus, que não crê em Jesus até o dia de hoje. Jesus já está voltando em glória e eles seguem esperando pela primeira vinda. Como pode um filho de Deus imitar aos que negam a Jesus? Meus amados, se os judeus não creram em Jesus Cristo, obviamente não são cristãos. E então, é difícil de entender porque temos os cristãos seguindo aos não cristãos. Está tudo invertido. Nós, preste atenção, meu irmão, nós, os que cremos, é que teríamos que ser exemplo para eles. Eles é que deveriam estar nos imitando, e não nós a eles. Tanto é assim que a nós, os que cremos e recebemos a Jesus, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor. Você crê em Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã? Tem que formular mais uma vez essa pergunta. Você crê em Jesus? Então siga Jesus, não siga os judeus. Se lembra da observação que nós deixamos pendente no começo dessa mensagem? Os judeus não seguem a Jesus, nunca seguiram a Jesus. Ter zelo sem entendimento leva a pessoa a dar a alguém os presentes de que ela gosta e não os de que aquela pessoa gosta. É como dar chocolates a uma pessoa que não gosta de chocolate. É complicado. Você daria livros comuns a uma pessoa deficiente visual que não consegue ler? Eu imagino Jesus, o nosso sumo sacerdote,
sentado no trono da sua graça, esperando receber da nossa parte apenas sacrifícios espirituais de louvor e adoração a Ele, realizados pela fé. E aí eu vejo alguns irmãos dizendo: não, eu vou oferecer a Ele o meu jejum de alimentos, a minha subida aos montes, o meu batismo nas águas e as minhas vigílias, as minhas noites de vigílias. Notem, todos esses irmãos estão tentando roubar a glória de Deus, porque Deus não recebe nada disso, e nada disso salva, mas apenas a fé em Jesus. E ele já deixou escrito que não deseja, não recebe mais sacrifício carnal, após o sacrifício único e eterno que ele próprio realizou por amor de todos nós. É inútil, meus amados, oferecer a Jesus o que ele não recebe mais. Não há mais o que se discutir a esse respeito. Ele não recebe mais e ponto. Insistir em realizar obras carnais é dizer que o sacrifício de Jesus não foi eterno, que ele não perdoou todos os nossos pecados. É chamar a Jesus de mentiroso. É querer ser salvo com uma atitude de total desconhecimento de Deus. Não é possível amar uma pessoa a quem não conheçamos profundamente. Uma pessoa que não conhecemos. Isso, claro, além do amor espiritual que temos que ter por todos os irmãos. Amor além do ágape requer conhecimento e entendimento. Quem ama procura conhecer as vontades da pessoa amada para agradá-la. Pois bem, quem tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, não o ama efetivamente. Apenas gosta de Deus, porque não faz a vontade dele. E vejam como tudo converge para o mesmo ponto, que é a leitura bíblica. Quando Deus nos manda comermos a Bíblia, que significa ler, estudar, se aprofundizar no conhecimento bíblico, ele sabe muito bem o que está dizendo. Quem conhece a palavra de Deus adquire entendimento da verdade de Deus, se liberta e não cai em golpes como esse de andar na prática do judaísmo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos instrui para seguirmos a Jesus, para obedecermos a Jesus, o que significa nos mantermos no cristianismo. E esse é o primeiro passo para a salvação. A leitura bíblica edifica a nossa fé. E nós somos salvos pela graça de Jesus, pela fé em Jesus. Então, esse é o caminho.
As pessoas dizem que não tem tempo para a leitura bíblica. Mas pergunte, quem deve ser o próximo eliminado no tal de BBB? Todos respondem imediatamente. Só que o Big Brother não salva a ninguém. E o que provavelmente ele consegue fazer é roubar um pouco do entendimento de Deus das pessoas e desviá-las dos caminhos de Deus, porque é algo que não provém de Deus. Nós não estamos dizendo que as pessoas não têm direito ao lazer. Mas nós precisamos priorizar as coisas. Precisamos amar a Deus em primeiro lugar. E existem opções de lazer mais construtivas. Trocar o conhecimento de Deus por algo tão primitivo é incompreensível. É inaceitável. Que o Senhor desperte em você um desejo incontrolável de conhecê-lo de verdade, mais e mais a cada dia, para que você troque a falta de entendimento pelo conhecimento e o zelo pelo amor ao nosso Deus. Louvar, exaltar, glorificar seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo zelo e amor por esse Deus tremendo e pelo cumprimento dos seus mandamentos.